Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Obrigado por você mais uma vez aqui comigo no nosso Minuto Conselhos de Deus, um canal criado para proporcionar palavra de Deus, devocionais, aulas de escola bíblica, viagens missionárias. Se você procurar um pouquinho atrás aí, lá para o mês de junho, julho, você vai ver a minha viagem missionária para Israel, com cada passo, cada lugar que eu entrei, Getsemane, Túnel de Ezequias, tantos outros, Monte da Oliveira, tantos outros lugares, queridos, e tudo registrado aqui para mim e para você, para nós compartilharmos, para aqueles que não têm condição de ir lá. Quero te pedir uma ajuda daqui a pouquinho, daqui mais um mês aí no máximo, o meu livro vai estar já nas bancas para vender. A igreja e a depressão, qual o papel da igreja perante a depressão, está já imprimindo, aprovado na gráfica. Com a graça de Deus eu sei que muitas pessoas vão ser impactadas com este livro, vão ser restauradas, vai acabar a depressão, vai acabar pânico. Eu creio no poder do Espírito Santo que ainda opera milagres. Então fique comigo, me ajuda curtindo, comentando, compartilhando, envie no grupo dos teus amigos, da igreja. Você, professor, que ficou aguardando, achando até que não poderia não ir, e olha, sinceramente, é muito pouquíssimas visualizações que está tendo, mas vamos continuando. Vamos terminando esse trimestre, vamos ver o ano que vem o que Deus espera para nós. Então, revista desse trimestre, do quarto trimestre, nós estamos estudando a carta de Romanos. Que carta linda, que carta maravilhosa. Hoje nós vamos para a 6ª lição de Romanos. Vamos lá, vamos orar sem perca de tempo. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula maravilhosa. Ajude-nos, Senhor, a entender o que a Tua palavra diz. Espírito Santo nos ensina, nos ajuda, nos guarda, nos revela, e eu sei que até o fim dessa aula, muito conhecimento o Senhor vai nos proporcionar, porque a Tua palavra diz que se nos falta conhecimento é para pedir que do céu o Senhor manda abundantemente. Eu quero, eu preciso, papai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos embora então? Vamos comigo iniciando a nossa revista Conectar Mais Jovens, que se vai a partir dos 18 anos, com o tema desse último trimestre de 2025, Carta aos Romanos, a salvação pela graça mediante a fé. Olha que nós já estudamos o panorama das cartas romanos, só em Jesus a salvação, Deus nos chama a santidade, maravilhosa graça de Deus, amor de Deus, e hoje a doutrina da adoção, um dos temas mais fortes que existe na carta aos Romanos. Lembra, nós estamos vendo bastante sobre o Romanos capítulo 8, para mim o melhor capítulo de Romano, mais forte, cheio, todos eles são bons, mas esse fala melhor. Vamos lá então, sem perca de tempo, pegando meu marca-texto. 6. A doutrina da adoção. Texto de referência está em Romanos capítulo 8, versículo 15 a 23 e Gálatas 4, 5. Esse eu vou fazer questão de ler, queridos, porque é um texto muito bonito. Lembra que é Romanos 8? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo. E Gálatas capítulo 4, versículo 5 vai dizer bem claro, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, um pano de fundo já para a gente entender. O que é a doutrina de adoção? A Bíblia diz que nós somos criados por Deus. Somos criaturas. Todo mundo, mesmo aquele que só pratica o mal, ele é criatura de Deus. Somente quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, como único, como reconhecendo que Ele é o único Deus que veio à Terra, o único que ressuscitou, nós ganhamos o poder de sermos adotados por Cristo, por Deus. A partir daquele momento, nós somos cordeiros de Cristo. Lembra João capítulo 1, versículo 12? A todo aquele que crê deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, todos são filhos de Deus? Não. Acredite ou não, não adianta a pessoa falar assim, eu também sou filho de Deus, eu pratico mal, eu não sigo uma igreja, mas eu sou filho de Deus, eu tenho outras coisas que eu sigo, mas Deus eu também sigo, eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus, somente aquele que reconheceu o Senhor como único, suficiente Salvador. É o texto que nós vimos, até a natureza anseia por isso. Olha o versículo do dia ou o versículo chave. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 15 e 16. Verdade aplicada. A adoção pela obra do Filho permite que os redimidos desfrutem da comunhão eterna com Deus Pai. Aleluia! Bora então para a introdução? Começando a aula, prometendo para mim que se gostar da aula, que se não quiser que eu pare, que eu continue fazendo essas aulas, lutando, buscando cada dia mais, curta comigo, compartilha comigo, manda para teus amigos, faz o que der para poder me ajudar, tá bom? Vamos lá então. Introdução. Ao aceitar Jesus como Salvador, passamos pelo processo de adoção, que nos tira da condição de criatura e nos faz filhos de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo ressalta que essa condição de filhos nos habilita a receber bênçãos que o Pai guarda para o seu povo. Somos agora herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Com Ele padecemos para também com Ele sermos glorificados. Romanos 8,17. Primeiro nós temos que entender, lembra aquilo que eu disse no comecinho ali? João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, ao que creram no seu nome, só aí deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos são criaturas, mas somente aquele que realmente deixa tudo para seguir a Cristo, para aceitar o Senhor como Salvador, esse tem ganhado o poder de Deus de ser filho. Olha Romanos 8,17. Nem coloquei Romanos 8,17, porque está no texto nosso de referência, né? Ponto-chave. Pela fé em Jesus Cristo, recebemos o privilégio de nos tornar parte da família de Deus. Você consegue entender? Queridos, professor, professora, alunos, simpatizantes, vocês conseguem entender que Deus criou, que Deus fez um objeto, que Deus fez uma criatura, uma criatura. Mas a partir do momento em que eu realmente creio nele, que ele veio, ressuscitou, morreu, padeceu, ressuscitou, subiu ao céu, foi preparar lugar, nós recebemos o poder, nós temos o privilégio agora de não sermos só uma criatura como um animal qualquer, mas agora nós fazemos parte, nós somos filhos de Deus, cordeiros com Jesus Cristo. Isso é forte, queridos. Primeiro, uma nova posição espiritual. Então a primeira coisa que acontece, tomamos uma nova posição espiritual. Olha lá. A adoção divina nos possibilita legitimamente a participar das bênçãos e da glória futura de Deus. Ao receber o espírito de adoção, ao ser adotado por Deus,
passamos a usufruir da paternidade de Deus, deixando de lado o temor da escravidão. Aquele texto que nós já lemos, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei. Está no começo, queridos, aquele que nós já lemos, que nós agora, nós deixamos de ser escravos da lei, escravos do pecado, para sermos agora filhos de Deus. Essa verdade joga por terra a crença de que todos os seres humanos são filhos de Deus. Não existe todo ser humano filho de Deus, queridos. Pois nos tornamos filhos de Deus somente pela fé. 1.1. Co-herdeiros com Cristo. O que seria co-herdeiros? A mesma herança de Cristo é nossa, dividimos a mesma herança. Somente pela fé, desculpa, queridos, em Cristo podemos receber o espírito de adoção e nos tornar filhos de Deus, somente pela fé. Ei, pela fé nós somos salvos, pela fé nós batizamos, pela fé nós acreditamos que Jesus veio e nos deu salvação. Então é pela fé, eu acredito que agora eu não sou apenas criatura, agora eu sou filho do papai. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ensinou à igreja que assim como todos morreram em Adão, também todos são vivificados em Cristo. Olha lá, 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Todos quem? Todos que acreditam em Cristo. É lógico que se a pessoa não acredita em Jesus Cristo, não tem fé para isso, não lhe valeu nada. Ela não é nem adotada por Deus. Por isso Jesus veio ao mundo para nos tornar filhos de adoção, segundo a vontade de Deus desde o início. Efésios 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Entendeu então, queridos? Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos filhos de Deus. 1.2. A adoção é uma bênção de Deus. Na adoção, os redimidos passam a ter uma união espiritual com Deus, com o Filho de Deus. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Paulo descreve a operação de Deus na vida do crente assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5,20. Para o apóstolo, aqueles adotados como filhos de Deus não podem mais viver no pecado, porque estão mortos para o mundo. Olha Romanos 6, 9 ao 12. Deixa eu só terminar de ler. Sendo agora chamados de filhos da promessa. Olha esse texto, Romanos 6, 9 a 12. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vivem para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus e Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então olha o que a Bíblia diz: da mesma forma que Cristo morreu e foi ressuscitado, na adoção nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Romanos 9, 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, não são todos que são considerados filhos de Deus, somente os filhos da promessa, somente os filhos da fé, somente os filhos que Deus nos deu poder para sermos filhos. O mundo sempre diz o tempo inteiro que todos são filhos, mas não são. Refletindo, a adoção era comum entre gregos e romanos, sendo garantidos ao filho adotado todos os privilégios de um filho legítimo, inclusive o direito à herança. Bíblia de Estudo Arqueológico NVI. Ou seja, a adoção, mesmo na época dos gregos, romanos, quando alguém adotava uma criança, essa criança passava a ser o filho legítimo. Essa criança passava a ter os direitos de todos os filhos sanguíneos da família. Por isso que quando nós somos adotados por Deus, nós temos direito a todas as bênçãos de Deus.
Nós somos co-herdeiros de Cristo. Entendido? Uma nova posição espiritual, beleza? Conseguimos entender? Deu para trabalhar isso daí no teu pensamento? Você vai conseguir ministrar a aula melhor. Leia a tua revista 2, 3, 4 vezes, anota, grifa, pega alguma instrução e vai colocando. Tópico 2. A doutrina da adoção. Não seria exagero afirmar que a doutrina da adoção reflete a profundidade do amor de Deus, uma vez que o Pai adota como filhos aqueles que mereciam o inferno, fazendo deles os seus herdeiros. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluia! O texto é claro, queridos. Se nós participamos do sofrimento de Cristo, se nós entendemos o sofrimento de Cristo, nós fazemos parte também da adoção de Cristo. Acredite nisso. A adoção pela obra redentora de Cristo restaura a relação entre Deus e o ser humano, elevando os crentes à posição de filhos amados e participantes da família de Deus. 2.1. Adoção, um projeto divino. Paulo explicou aos crentes de Roma que recebemos o espírito de adoção e agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Está lá Romanos 8, 13 a 17. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se o Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Texto lindo que nós já lemos a nossa leitura. Desse modo, entender a doutrina da adoção é essencial para a compreensão da comunhão que os redimidos desfrutam com o Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma escravos do pecado em servos de Cristo, mas também os torna membros da família de Deus. Olha o que é adoção. Você está conseguindo entender a natureza do termo adoção por Deus, de ser adotado por Deus? Porque tantos ainda recusam isso. 2.2. Adoção, parte essencial do plano de Deus. É um regozijo, uma alegria, saber que nos tornamos filhos amados do Pai Celestial pela fé em Cristo. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A todos que o recebem em Jesus, Ele dá o poder de serem feitos filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Romanos 1,12. Mediante Cristo, somos adotados por Deus, assumindo a posição de filhos autênticos e herdeiros do reino. Gálatas 4, 1 ao 7 vai dizer, digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual chama Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou
herdeiro. A partir desse momento, o plano de Deus já era essa: nos salvar e nos tornar herdeiro das bênçãos de Deus. Tópico 3, e aí? Mereço uma curtida? Mereço um coração? Mereço um comentário? Mereço que você republique nas suas redes sociais? Se eu mereço, ó, Deus te abençoe. Tópico 3, a bênção que vem do céu. Antes da criação do mundo, Deus, segundo a sua vontade, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 4 e 5 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós fomos adotados. Essa adoção implica um vínculo pessoal com Deus, o Abba, Pai, refletindo proximidade e confiança aos filhos de Deus, que não são guiados pelo seu Espírito. É o Espírito que testifica com Deus, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Romanos tem, vamos ler. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode dizer assim para mim: qual é a prova maior que eu sou filho de Deus? Eu aceitei Jesus, eu mudei minha vida, eu estou batizado, eu vou batizar, eu creio que Deus é o soberano na minha vida, mas como eu tenho essa certeza que eu fui adotado por Deus? O teu Espírito testifica com o Espírito de Deus. Quando a dúvida cai por terra, sim, você é adotado por Deus. Tópico 3.1: não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. A obra de salvação nos possibilitou ser adotados como filhos de Deus, logo, co-herdeiros com Cristo. Quando aceitamos Jesus como Salvador, por sua imensa misericórdia, Deus nos liberta do espírito de escravidão e nos oferece espírito de adoção de filhos. Romanos 8,15, nós já vemos, mas está aí de novo, ó. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente ter medo, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai, papaizinho querido, meu papai. Agora fazemos parte da família de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse é um texto, eu já falei em várias aulas, você que se assistiu várias aulas minhas, vai notar que esse versículo é o meu versículo favorito. É através desse versículo que ele diz que verdadeiramente eu deixei de ser criatura para me tornar filho do Deus vivo. Ele me deu poder para isso. Por isso que esse versículo é tão importante. Eu sou adotado por Deus. Na verdade, eu já sou filho legítimo, porque a adoção faz com que tenha legitimidade. 3.2. A paternidade divina. Deus nos oferece sua paternidade por adoção, mas nos ama como a filhos legítimos. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6,18. Assim, ser parte da família de Deus é uma bênção que nos possibilita o convívio com os irmãos, para glorificarmos a Cristo em concordância. Romanos 15, do 5 ao 7, presta atenção. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aleluia! A paternidade de Deus se revela no amor incondicional com que Ele oferece aos seus filhos adotivos, sua herança eterna. Ele não faz acepção. Ele não é padrasto, ele se torna pai.
Ele não veio para tampar buraco, ele veio para tampar o nosso vazio. Deus é tudo em nossas vidas. Vamos lá, partindo para o final, professora que está aí comigo, subsídios para o educador. Alguma ajuda? Isso é lógico que você não vai ler isso na sala de aula. O que você pode fazer é estudar isso daqui e na sala de aula você comentar sobre esse subsídio. É para isso que ele funciona. Olha lá, adoção, termo pelo qual o apóstolo Paulo exprime o parentesco que a expressão filhos de Deus designa. Em Romanos 8, 15 ao 23 e 9, 4, em Gálatas 4, 5 e Efésios 1, 5, há referências ao costume legal entre os romanos, pelo qual a criança adotada tomava o nome de seu novo pai e tornavam-se herdeiras. O parentesco era em todos os sentidos o mesmo que existia entre o pai e o seu filho natural. O costume da adoção tem sido seguido por todas as nações e em todos os tempos. A adoção civil era permitida indeterminada para alívio e conforto daqueles que não tinham filhos. Mas na adoção espiritual não parece ser essa situação. O Senhor adota os que creem e eles se tornam filhos de Deus. Mas porque haja qualquer excelência neles, mas por seu amor. João 3,16, famosíssimo, né? Não sei nem se eu coloquei ele aqui, acho que não, vamos lá. Quanto aos seres humanos, é necessário crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Nada no homem, algo que o torne merecedor da adoção divina. Além disso, na adoção espiritual, o filho não só recebe um nome novo, mas uma nova natureza. Torna-se participante da natureza divina. Olha que comentário, que subsídio interessante. Ele está explicando um pouco sobre adoção. Naquela época, como que funcionava a adoção. Os gregos adotavam romano, romano adotava grego. Não tinha esse problema. Mas quando era adotado, acabou, não existia mais a ideia de ser um filho bastardo, de ser um filho adotivo. Era filho legítimo, participante da comida, da mesa e de todos os móveis, de todos os objetos que eles tinham. Conclusão. A doutrina da adoção nos revela que, ao aceitar Jesus, somos adotados pelo Pai em seu grande amor. Na Bíblia, conhecemos a natureza da união que a obra de Cristo na cruz nos proporcionou, fazendo com que esse processo de adoção seja possível. Agora nós nos tornamos membros da família de Deus, herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma aula concluída. Espero que você tenha entendido a importância de aceitar a adoção, de aceitar que Deus te adote, que agora você é filho legítimo de Deus, cordeiro com Cristo, participando das bênçãos de Deus. Não esqueça isso, queridos, por favor. Complementando, os pontos principais da doutrina da adoção são a redenção e graça, que resgata a humanidade do pecado, a identidade espiritual, recebida quando os filhos de Deus ganham uma nova identidade e o direito à herança eterna, o relacionamento pessoal, que é o vínculo expresso pelo termo Abba, herança divina, recebida pela promessa de que os filhos adotivos são participantes das bênçãos e da glória futura de Deus. Então presta atenção, guarde sempre. Primeiro, redenção e graça. Segundo, identidade espiritual. Terceiro, relacionamento pessoal. Quarto, herança divina. Entenda que isso é os pontos que fundamenta a doutrina da adoção. O que eu ensinei? A obra de Cristo na cruz tornou possível ao homem a adoção como filho de Deus. Assim podemos afirmar com segurança que fazemos parte da família de Deus. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos a doutrina da adoção, não seríamos adotados. Amém, queridos? Entendido essa lição? Conseguiu comentar algo aí, compartilhar? A próxima lição será a lição 7, justificados pela fé. O versículo do dia vai ser, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. O texto vai ser Romanos 8, 33 a 34,
E a verdade aplicada é: somos incapazes de alcançar a justificação por nossas próprias obras ou méritos. Queridos, aula linda, aula marcante, aula forte. Toda vez que se fala da carta aos Romanos, são aulas fortes, são aulas bonitas, são aulas dignas de prestar atenção, de parar o que você está fazendo e buscar mais entendimento nessas aulas. Hoje falamos uma das partes mais importantes da carta aos Hebreus e até mesmo da Bíblia, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, queridos, é uma das coisas mais importantes, da salvação não, da adoção, mais importante, porque até então eu era criatura, que seu amigo, a sua família que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ele ainda é criatura, ele não tem morada no céu. É necessário a doutrina da adoção, é necessário reconhecer o Senhor, é necessário ir aos teus pés dele e buscar a santificação, é necessário reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, para que você tenha força na doutrina da adoção, quando Deus te dá o poder de agora ser filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Coloque para mim nos comentários. Ou você ainda está em fases querendo ser? Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula linda, magnífica, Senhor, que mexeu ao meu coração. Obrigado por entender a doutrina, Senhor Deus meu, da adoção. Obrigado, papai. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer que o Senhor é nosso Pai. Ajude o Senhor Deus meu a entender as suas palavras. Fique conosco, Espírito Santo. Nos prepare para a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até